A Defensoria Pública de Minas registrou um aumento de mais de 50% no número de ações judiciais nos últimos anos. Apesar do crescimento, o órgão que presta assistência jurídica gratuita a quem não tem como pagar por um advogado ainda é desconhecido por muita gente. A reportagem de hoje é do Ezequiel Fagundes. A Sheila é mãe do Cauã, de 6 anos. Ele nasceu com diagnóstico de pequeno para a idade gestacional. Como não recuperou o crescimento nos primeiros anos de vida, os médicos indicaram o tratamento com hormônio do crescimento. Nasceu com 9 meses, mas com estatura de menino de 7 meses. Era para ele ter desenvolvido fora da barriga, não chegou a esse desenvolvimento. Aí foi descoberto que ele tem falta de hormônio de crescimento. Ele tem que tomar um GH. É o cimatopina. A mãe não tem condições de comprar o hormônio, que é essencial para o desenvolvimento da criança. O tratamento tem duração de 2 anos, não pode ser interrompido e tem um custo mensal de R$12 mil. A solução foi recorrer à Defensoria Pública de Minas Gerais, que desde 2023 tenta conseguir o medicamento na Justiça. O pedido foi negado na primeira instância, mas a Defensoria recorreu e aguarda o julgamento. Estou tentando. Está sendo negado, já tem 2 anos que está negando, está recorrendo, nega, eu estou indo. A Defensoria Pública de Minas Gerais registrou um crescimento de 55% no número de ações judiciais nos últimos 5 anos. Saltou de 2.200.000 em 2019 para 3.500.000 em 2024. O objetivo do órgão é garantir que a população tenha o direito de defesa na justiça, principalmente as pessoas que não têm condições financeiras para pagar um advogado. A Defensoria Pública atua em todas as áreas do direito e os serviços prestados por ela são totalmente gratuitos. Mas apesar do crescimento no número de ações nos últimos anos, boa parte da população ainda desconhece o trabalho do órgão. Já ouviu falar na Defensoria Pública? Não. Tem noção para que a Defensoria Pública serve? Nunca ouvi falar. A Sheila, que conheceu a Defensoria Pública por indicação da médica do Cauã, ressalta a importância do órgão e espera que em breve consiga o tratamento para o filho. Ele precisa, para não sofrer o bullying, para ele ter um desenvolvimento normal, viver como toda criança pode viver e ter o direito. Agora nós recebemos a Defensora Pública Geral do Estado de Minas Gerais, Raquel da Costa Dias. Boa noite, Raquel. Bem-vinda ao MGR na Política. Boa noite, Garcia. É um prazer estar aqui com você, conversando e divulgando a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Isso é muito importante. Na prática, quem não pode pagar um advogado tem que procurar a Defensoria. Como que a pessoa faz isso? Bom, as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade podem procurar a Defensoria Pública, seja presencialmente, nas nossas 125 unidades em todo o estado de Minas, mas também no nosso portal de serviços, no site da Defensoria, www.defensoria.mg.def.br, e lá tem todas as informações para esse acolhimento e atendimento jurídico. Tem o direito individual e o coletivo também é atendido, né, Raquel? Isso. Nós atendemos tanto o direito individual das pessoas nas mais diferentes searas de atuação, direito de família, direito criminal, fornecimento de medicamentos, direito à saúde, internações, cirurgias, os direitos das crianças e adolescentes, das pessoas idosas, tanto do ponto de vista individual quanto do ponto de vista coletivo. Agora, a área da saúde sempre é uma demanda muito importante para vocês, né? Muito, essencial, principalmente num estado como o Brasil, que tem uma grande desigualdade social e muitas pessoas não conseguem ter um acesso efetivo à saúde. Então, a Defensoria Pública, quantas vezes, Garcia, já chegou gente na Defensoria Pública com a fralda suja, sem ter condições, né, um acamado, o cuidador chegou e não tinha condições de trocar a fralda. Sim. Muitas vezes os defensores gastavam do próprio bolso, tiravam e davam para aquela família. Foram comovidos, né? Comovidos. E aí a gente entendeu que não bastava só a gente atuar na defesa dessas pessoas do ponto de vista judicial, ou do ponto de vista até extrajudicial, mas negociando com o Estado. A gente precisava estabelecer parcerias também com o terceiro setor, por exemplo, para o fornecimento de medicamentos. Então, hoje, na Defensoria Pública, nós temos um ponto de apoio da ONG Remediar, que é uma ONG que recebe medicamentos de doação e a gente fornece esses medicamentos para os nossos assistidos. Desde fraldas e lenços umedecidos até medicamentos caros, como medicamentos reumatológicos para doenças autoimunes e também, por exemplo, um hormônio de crescimento. A gente pensa que o hormônio de crescimento é para a criança crescer, mas tem crianças com doenças raras que precisam do hormônio de crescimento para ter rigidez muscular, a pessoa ficar de pé.
e a gente tem isso na nossa geladeira. Então, a gente fornece para o nosso assistido, ele vai para casa com aquele medicamento como o médico prescreveu e aí a gente vai correr atrás, seja de maneira extrajudicial com o Estado, seja ingressando com uma ação judicial. Mudando de assunto, Raquel, sobre o acordo de reparação em Mariana, vocês estão acompanhando as vítimas na questão de indenização, de bens, acesso à água, é isso? Sim. A gente participou de todo o processo de repactuação e iremos trabalhar ao longo da bacia do Rio Doce, garantindo assistência jurídica, né, acolhimento, orientação e acompanhar o processo administrativo, tanto no dano água, que é as pessoas que tiveram interrupção do fornecimento do serviço de água, como também no programa de indenização definitiva, que é o PID, que ele vai ser feito de maneira administrativa, a empresa Samarco, com a participação da Defensoria Pública e de advogados também constituídos pelas partes. Os trabalhos estão fluindo nesse sentido? Estão fluindo muito bem nesse sentido. O Tribunal de Justiça é um grande parceiro, já está organizando os mutirões do dano água em Valadares e em cidades também que foram prejudicadas pelo fornecimento de água, e também na cidade de Mariana e em outras nós já estamos preparando o programa de indenização definitiva, conversando com as empresas que isso vai ser dado de maneira administrativa e extrajudicial, todo esse processo. Um assunto polêmico, que é a proibição de entrada de cigarro em presídios. Isso vem do meio do ano passado para cá. A Defensoria Pública do Estado é contra? A Defensoria do Estado tem uma ação judicial, ela não é contra a decisão de parar o fornecimento de cigarro nas unidades prisionais. O que a Defensoria questiona é a forma como isso foi feito, Garcia. Porque a gente sabe que a questão do cigarro, principalmente num ambiente que já é muito complexo e tumultuado como ambiente prisional, é uma questão de saúde pública. Então, a gente queria que os técnicos de saúde pública, médicos, enfermeiros, psicólogos, dizem a respeito dessa paralisação fosse observado. Não fosse feito de maneira abrupta, que fosse fornecido às pessoas privadas de liberdade medicamentos que permitissem que isso acontecesse de uma maneira mais tranquila, mais segura e com menos danos. Eu já fui fumante, eu sei que parar abruptamente é muito perigoso e é muito complicado. Muito. E é muito difícil, então eu entendo essa posição. Isso. Foi isso que norteou então, né? Isso. Você imagina, para uma pessoa que já está com a vida dela normal, já é difícil parar de fumar. Imagina para uma pessoa privada de liberdade. A nossa preocupação é piorar ainda mais um ambiente que já é extremamente difícil, que é o ambiente carcerário. Outra pauta polêmica. Câmera nas fardas dos policiais. A Defensoria é a favor. Essa política das câmeras, ela foi até inicialmente, salvo engano, proposta pela própria Polícia Militar em 2021. A Defensoria é a favor de um processo penal que garanta o que a Constituição fala, o contraditório e a ampla defesa. A defesa ela só vai ser ampla se ela for, a gente tiver provas robustas no processo. A câmera nas fardas policiais, ela garante uma prova robusta do que de fato aconteceu ali. Ela é uma garantia para a pessoa que responde aquele processo criminal, civil, mas ela também é uma garantia para o próprio policial militar que responde inquéritos policiais militares e ações penais militares. Então, e a Defensoria defende tanto o civil quanto o militar. Nós também atuamos nos inquéritos e nas ações militares. Então, a gente entende que é uma garantia a mais em favor da pessoa. E a Defensoria sempre vai defender e tentar promover o contraditório, a ampla defesa e um processo que seja justo para a sociedade brasileira. Raquel, só voltando no tema sobre aquela doação de medicamentos, fraldas, aquela questão toda. Existe também uma parceria em relação a cirurgias? Sim, nós queremos agora, eu falei que a gente, ontem numa reunião, a gente identificou uma demanda, vou te dar um exemplo de crianças, uma demanda reprimida de crianças que precisam fazer cirurgia de adenoide no Sistema Único de Saúde. Essa cirurgia, ela custa R$3.000. Então, a Defensoria agora, ela quer fazer parceria com hospitais filantrópicos e com institutos filantrópicos de grandes empresas para que a gente consiga doações para esses hospitais. Então, o Instituto vai doar para o hospital, para que os assistidos que procurarem a Defensoria Pública consigam fazer, por exemplo, a cirurgia de adenoide de maneira gratuita, dentro desse hospital filantrópico e de maneira rápida e efetiva. Porque uma cirurgia de adenoide, ela garante uma qualidade de vida, de sono para uma criança que é absurda e muitas vezes a gente não consegue fazer isso de maneira rápida. Então agora o nosso próximo passo, eu falei que esse é o meu próximo dever nos próximos dias, é tentar construir essas pontes entre institutos e hospitais para que os nossos assistidos tenham garantido esse direito. Raquel, o site para acessar a Defensoria Pública, qual que é?
É www.defensoria.mg.def.br. Repete, por favor. www.defensoria.mg.def.br. É só chegar, procurar atendimento, falar o que está precisando, Isso. que na hora é resolvido o problema E dele. lá de tem os encaminhamento. endereços de todas as nossas unidades. Isso é muito importante. Sucesso, muito obrigado, tá, Raquel? Eu que agradeço, a Defensoria está sempre à disposição, é um prazer estar aqui com você na Record. Muito obrigado.